Aqui, fala Marcel. Boa noite, Fábio. Tudo bom? Opa, beleza? Agora ficou melhor, né? Agora ficou bem. Eu vou colocar o fone aqui, ver se fica legal também. Beleza. Acho que quando a gente fica de duplinha, fica melhor. E agora, ficou bem também? Dá para escutar? Tá, não. Aqui tá dando para escutar legal. Ah, legal. E a rapaziada aí, tá escutando bem? Dá um Boa toque aí, por noite, favor. rapaziada. Você que tá entrando, tem um aviãozinho aí embaixo. Compartilha aí, você pode compartilhar com até 50 amigos. Você vai compartilhando e nós vamos comunicando que a gente está ao vivo. Vamos chamando a galera para entrar. Tô Beleza? convidando todo mundo aqui, hein? Vambora, rapaziada. Manda, Vamos chegando. manda o convite para a galera aí. Também estou mandando aqui os primeiros 50 da lista. Aí, a minha esposa já entrou, hein? Vamos que vamos. A minha também já está aí. Cachorro, papagaio, tá todo mundo aí. Você que vai entrando aí, boa noite. Vou mandar um abraço aí pro Felipe aí, ó, preparador físico do Audax também. Ô Felipe, boa Salatiel noite. também. Seja bem-vindo. Salatiel, Que isso, Carlos mandar um do abraço. Bigota. Lá de Atibaia, hein? Grande abraço, hein? Opa, vamos chegando, já vamos começar de bater um papo. Antes eu queria só registrar aqui uma homenagem. Hoje perdi um grande amigo, acabei de saber, há uns Nossa, 10 minutos que eu fiquei sabendo, seu Sérgio Barra, um cara sensacional, foi quem me recebeu em Porto Alegre quando eu tinha, já faz bastante tempo, tinha 14 anos, colorado, apaixonado pelo Internacional, conselheiro do clube, um cara daqueles que por onde passa deixa um rastro de amor, de parceria, de amizade, criou uma grande história. Fica registrado aí nossos sentimentos, a família, que possa, com certeza, ele está descansando num lugar muito melhor do que a gente está hoje, mas vamos em frente, que fiquem os bons exemplos. Seu Sérgio sempre falava, quando ainda era sub-15, ele falava assim: aprende uma coisa, meu filho, você é tão bom quanto o resultado do último fim de semana no futebol. E essa é uma grande verdade que a gente vê até hoje, quase 40 anos depois. Futebol é resultado, futebol é a cobrança constante, um monte de coisas giram em torno do futebol, mas que a gente possa ter um rumo, uma direção, um foco, e a gente possa seguir dentro daquilo que são os nossos propósitos, as nossas convicções, e a gente possa andar, né, Marcelo? Fábio, as pessoas, né, tem que entender que atrás do atleta tem um ser humano, né? Exatamente. As pessoas E esquecem. a cobrança, há muitos anos eu li na época da revista Placar ainda, o jornalista escreveu e ele falava exatamente isso, né, cara? O futebol, um trabalhador, ele tem 30 dias e aí sai o resultado dele, se ele foi produtivo, se ele foi improdutivo. O Não futebol é ali foi. automático. A bola veio cruzada, deu na canela, saiu para fora, perneta, perna de pau, não serve. Então é um negócio, e em torno do futebol, né, dos 11, dos 22 que entram ali em campo, vem uma cobrança gigantesca, mas os caras levam nas costas E, outros 200, 300 profissionais que trabalham naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, mas quem carrega o grande peso são os caras que vestem a camisa muitas vezes e entram em campo. e o pior Então, que, para nos dar risada, né, um pouquinho antes de iniciar a live, as pessoas falam, nossa, aquele rapaz teve câimbra no meio do jogo. Mas ninguém sabe qual foi a parte emocional, como que foi o treinamento na exatamente. semana dele, e isso, na parte da ciência diz, né, que a câimbra, a parte emocional ajuda muito, então envolve muito a parte emocional, né, dos atletas, né? Essa é a acho que um grande mal do futebol é esse, né? Um julgamento, eles julgam muitas vezes a pessoa, e não, é uma profissão, um trabalho como qualquer outro, mas muitas vezes acaba sendo julgado o cara, o ser humano que tem família, que tem filhos, o cara entra na rede social, hoje tem rede social, né? O cara entra na rede social e xinga todo mundo, pô, você é isso, você é aquilo, o cara foi ali, ele tentou fazer o melhor, né? Mas seguimos o caminho do É, futebol, o caminho da bola. Marcel, sim, te apresenta aí, professor Marcel, preparador físico, fisiologista, um grande profissional.
que eu trouxe hoje para poder compartilhar um pouco da sua experiência como profissional. Hoje trabalha num baita clube que é o Audax. Nos conhecemos na China há muitos anos, né? Comemos umas perninhas de cachorro por lá, mas hoje estamos aí, te apresento aí para a galera aí e vamos embora para a resenha. Pô, eu agradeço, Fábio, pelo convite, né? Para você ver, tem bastante amigos aqui, ó. Só para dar, tem o Ale do técnico do Santo André aqui, ó. Tem o Marcelo, olha a responsabilidade, o dentista do Audax, né? É, Tem o Breno também, o fisioterapeuta a lá do responsa é Audax. grande. A responsa é grande. Vou falar de vocês, ó. Tem o meu lateral direito aqui, meu pai do céu. Pô, tem o França, só apenas fisiologista da seleção brasileira. Aí, ó, se a gente falar besteira, depois os caras vão puxar a orelha. Ai, 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 a responsabilidade, hein? Ó, o É isso Adriano aí aí. também. André Pô, Luiz. André Luiz. Pô. Mas, Fábio, vou falar um pouquinho, né, do Marcel. O Marcel começou a estagiar no Esporte Clube Ibanespa, né, nas categorias de base, né? Dali eu comecei a ter o gosto do futebol pelo trabalho que é do futsal, que eu falo que o futsal, os jogadores conseguem jogar no campo, mas os jogadores Sim. do campo não conseguem. Mas não vou entrar A, nesse detalhe não, que é difícil. a diferença é grande e a discussão é enorme. É enorme. Mas é verdade, é uma verdade. A parte cognitiva aí é totalmente diferente, né? O raciocínio, o estilo de jogo, né? O Sim. piso, bola, tudo, né? Dali eu comecei a gostar cada vez mais, né? Eu fui para o Atibaia, né? Para o profissional da Atibaia, nós fizemos uma campanha boa, batemos na trave para ter o acesso, né? Na Uhum. série, né? Eu fui na Bezinha para a Série A3. Dali, pelo trabalho que eu fiz, né? Graças a Deus, fui para o Grêmio Bariri, né? Disputei o Campeonato Brasileiro, a Copa do Legal. Brasil. Aí dali, que é onde que eu fui para a China, né? Conheci você lá na China, né? Aí no final nós contamos umas resenhas aí junto com o professor Fábio Gonzaga aí, né? Sim, tá de volta aí no São José. Tá de volta São José. Tá convidado para participar aí, Fabião. É, e É, resenha, tá louco. é muita risada. E dali eu voltei pro Água Santa, né? Auxiliar, né? O professor Fábio, né? Uhum. Que é conhecido pelo Fabinho, né? E ajudar na preparação e sempre na transição da fisiologia, disputando a Série A2, né, com o professor Jorginho e o professor Antes. Batemos também na Sim. trave ali, com um pênalti ali contra o Bragantino, quase tivemos a Série A1 nas mãos, né? Mas futebol é assim, né? Como você falou. É, E aí depois nós fomos para o Santo André, né? Trabalhar. E hoje eu me encontro no Sub-20 do Audax, né, de um clube, de um estilo de jogo totalmente diferente, né? sim. Que tem uma filosofia de Tem jogo, uma... de formação, que eu acho muito legal. Lá o técnico diz, zagueiro que dá bicão, não pode jogar não. Não pode jogar. É, então. Eu acho a filosofia. Isso que é um dos clubes que eu tenho grande admiração. Conheci seu Mário, a gente fez um trabalho há uns 2 anos atrás na parte de marketing, estava levando algumas coisas de tecnologia para a parte, mais para a parte administrativa, marketing do Audax, onde a gente conheceu o seu Sim, Mário. E uma coisa que eu tenho assim grande admiração é que o Audax tem uma filosofia de trabalho, uma filosofia que eu acho que vem de baixo até a equipe profissional de jogo, metodologia, como que nós formamos, como que nós fazemos, e isso eu acho muito legal. Se não muda, não é o treinador que chegou que mudou tudo. Não, você tem um norte que você tem o segue, né? norte. E isso eu tenho que agradecer também, né, seu Mário, pela oportunidade lá no Audax, né? Se não, você sabe, né? Tem que agradecer os homens, Sim, seu Mário, os diretores Cris, o Wagner, ao cara que dá um toque e meio, né? Que é o Franz, grande volante aí que jogou no Palmeiras, né? O nosso amigo, né? Que também executou também é o Lucas Brandão, né? Um uhum, grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade e pela confiança. Ô, Fábio, teve um amigo nosso aqui, ó, Fagner Almeida, 08, né? Fez uma pergunta aqui, explicar melhor essa parte do emocional ter cãibra, né? uhum. Pode falar aí a tua área aí, manda bala aí. Ô, Fagner, antigamente tinha um mito, né? Que jogador para não ter cãibra tinha que comer banana, né?
E hoje, na ciência, é comprovado que a banana tem que estar bem próximo, né? Você já comeu um doce de banana, tipo, quase estragado ali para ter o efeito, né, do potássio. E aí nós vamos descrever a fisiologia toda aqui, mas não tem muito tempo, né? Então, é comprovado hoje na ciência que no momento que você tem uma intensidade bem alto, né, no jogo, com uma cobrança alta e com uma parte emocional, né, tem um gasto energético e o gasto emocional. Com isso, tem é onde que tem o que eu disse, né? A câimbra hoje não é comprovada se é falta de preparação física, se é... Ô, Fábio, virou... Eu tô vendo a sua janela aí agora, hein? Ah, Então, nós, peraí. nós, não, nós não conseguimos comparar o que é o certo, né? Se é falta de preparação, se é falta de treinamento específico, se é trabalho de recuperação. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos, né? O jogador teve cãibra ali, né? Principalmente na copinha. Você vê jogadores intensos, emocionados, querendo um sonho, né? Jogo pós-jogo, né? Nós fazemos um trabalho de recuperação, né? Mas também é Prevenção, curto o tempo, né, de recuperação entre um jogo, as primeiras fases principalmente, né? principalmente. Então, é muito difícil, né? Quando as pessoas falam cãibra, é bem fácil falar, né? E usar o preparador físico, né? Ó, olha aí, seu Fábio Cardoso. Então, Marcel, como que você virou preparador físico, fisiologista, né? Futebol, todo mundo tá focado lá no treinador, o cara que leva todo o peso, mas hoje a gente sabe assim, precisa tem um staff por trás de fisiologia, de dentista, de preparador físico, de desde o do roupeiro até o final, o treinador, e na Europa já é um manager que já está acima do próprio treinador. O que te levou, em vez de você seguir talvez um caminho que fosse um caminho do destaque, mas você está no bastidor e lá no final você acaba, às vezes, colhendo o fruto, o treinador colhe o fruto daquele trabalho que você faz, mas é um trabalho de bastidor que muitas vezes ninguém, como você falou, às vezes ninguém sabe o trabalho que você fez, que você desenvolveu, que você trabalhou na cabeça daquele atleta, que você trabalhou na parte fisiológica dele para ele chegar dentro de campo e correr os 90 minutos e correr a prorrogação sem ter cãibra, sem sentir o cansaço, o desgaste. O que te levou a seguir por esse caminho? O que te motiva para que lá no final você fale assim, puxa, eu fui recompensado? Ô, Fábio, meu pai sempre me ensinou, né, filho? A única coisa que você não vai ganhar, ou que você nunca vai perder, é o seu sobrenome. Tá conectado aí, Fábio? Eu tô te ouvindo, a imagem Ah, tá travada. agora Agora ficou voltou, melhor? voltou, voltou, Voltou. voltou, voltou. Meu pai sempre ensinou, filho, o único hoje que ninguém vai tirar de você é seu sobrenome, então é seu caráter. Né? Então, o futebol, eu falo a verdade que eu não queria trabalhar com futebol, mas foi encaminhando naturalmente para eu trabalhar com Uhum. futebol. Tentei trabalhar de natação, basquete, handball, mas não deu. Né? Então, o futebol falou mais alto e eu fui. Né? Então, eu fui pro que no futebol, as pessoas, eu penso, Marcel, eu, preparador físico, né? Sim, É o cuidado do ser humano. Para mim não existe. Primeiro eu vou cuidar do ser humano, né? A segunda legal. etapa eu vou prevenir esse cuidado do ser humano. Aí tem outros profissionais por trás, né? Que eu não tenho uma formação de psicologia nem de terapia. Tem os outros Sim. profissionais atrás de mim, É né? é Que um conjunto, né? é um conjunto, mas lá na frente, né? Nós vamos estar debatendo sobre isso. Então prevenir lesões, né? Dar mais atletas pro técnico, né? Falando nisso, Sim. mandar um abraço pro Max Sandro aí, que é o técnico do Sub-20, né? Espero que ele esteja aí no, nos escutando também, né? Então, assim, o prevenir, né? Também ter o preparo físico dos atletas, né? Aí é onde que entra do alto nível, né? Qual Sim. campeonato que nós vamos disputar, né? Como nós vamos desenvolver esse planejamento, né? Então, eu não penso em ganhar, né? Eu penso em desenvolver cada capacidade ou melhorar os atletas individualmente, né? A Sim. parte física, a parte técnica, né? Juntamente com a parte tática, com o professor, que a parte tática hoje todo mundo entendeu,
né? Que não existe uma parte tática sem a parte física, sem a parte técnica. Então, Sim, globou tudo, né? Tem a globação. Então, eu penso em que, primeiro, é ter esse conjunto em todos os momentos, prevenir ser humano, né? E ter uma seleção de levar os jogadores para o profissional e não em ganhar campeonato. E isso é o meu melhor, a minha recompensa, né? As pessoas me perguntam isso. Pô, Marcelo, você não quer ganhar campeonato? Opa, calma aí, quem não quer legal. ganhar? Quem não quer ganhar? Mas o primeiro eu penso no ser humano e em prevenir ele chegar até um alto nível, né? Porque é um ser Sim. humano, qualquer um pode estar errando, né? O campeão, acho que ganhar o campeonato no final, que é lógico que é a cereja do bolo, é o que eu particularmente não gosto de cereja, então para mim não ia fazer diferença. Mas Sim. ganhar, chegar no ápice lá, de você levantar o troféu, de você receber uma medalha, é lógico que esse é o grande objetivo, mas é legal de você entender que para chegar lá existe um processo e você faz parte desse processo e você precisa olhar o ser humano, né? É que às vezes eu falo, a ideia, quando surgiu a ideia desse canal Eu Jogador de Futebol, a ideia era isso. Nós vamos trazer dicas para os meninos que têm um sonho de um dia se tornarem um atleta profissional. Como que os caras vão se tornar? Existe um processo, existe um caminho. Alguns vão chegar, uns vão cair pelo meio do caminho, mas se algum chegar, ele atingiu o objetivo, mas existe o profissional lá da fisiologia dentro do clube, existe o roupeiro que cuida do material dele, existe a tia da cozinha que prepara o café, existe o massagista, aí, o fisiologista, o preparador físico, e aí vem uma série de profissionais que, num conjunto, fazem com que o atleta tenha um resultado melhor, maior, Esperado. esperado, né? Pô, Vini, ó, tem até o Vini aqui hoje que está no Red Bull também, é o técnico. Vou dar um abraço para eles aí, o Giba. E Opa, até um minha abraço, prima, hein, rapaziada. Maxinene. Porque é assim, Fábio, eu penso primeiro no ser humano. Os meninos do sub-20, né? Eles sabem a hora certa que eu estou brincando, a hora certa que é Sim, o profissional. Então, com isso, todo o trabalho, pô, é bem feito com amor e carinho, né? Porque é um conjunto, é uma família. Monta uma família ali, só no sim, olhar os caras já entendem o que tem que ser feito e o que não deve ser feito, né? sim. E, Acaba formando uma família, né? Eu acho que isso. Eu trabalhei com o Filipão em 1993, quando ele chegou no Grêmio. Eu estava no Juniores, que hoje é o Sub-20, e a gente treinava muito com a equipe profissional. Foi quando ele chegou e vinha uma filosofia de antes de um treinador chamado Cassiá, que é um cara antigo, que acho que já se aposentou. E o Cassiá era um cara bem linha dura, que pegava no pé, que xingava, que brigava com os caras. E aí, quando veio o Filipão, ele mudou completamente o ambiente de vestiário, ele chegava, cumprimentava todo mundo. Com o passar dos dias, ele conhecia a história da tua. Ô, Marcelo, como é que tá? Ô, e a família? E teu moleque? Pô, tá bem? Ô, e a esposa? Tá bem? Ô, Fabião, como é que você tá? Pô, e as meninas estão bem? Ele conhecia a vida de todo mundo. Então, ele criou um ambiente ali como se fosse uma família. Né? E por isso, assim, todo mundo corria por ele, porque, meu, vou deixar cair, vou derrubar esse treinador e vai vir um outro cara aqui que vai me arrebentar. Então, eu vou dar o sangue, eu vou correr por ele, porque ele está me ajudando. Eu acho que é mais ou menos os garotos hoje, como profissional, entender que o staff, que você está lá xingando, gritando, brigando, meu, vamos lá, dá mais, dá um pouco mais, porque você quer o bem dele, né, cara? Você está não trabalhando tem. para que ele possa render mais, né? Aí, ó, o Fábio, mandando um abraço pro França aí, ó. Entrou agora, hein? Aí é responsabilidade, grande Ah, homem, é? É isso caráter. aí. Ô, Fábio, teve uma pergunta aqui de novo. Pô, eu falei, né, que esse tema é sensacional. É o Sim. Leozinho, 465, perguntou, professor, quando o garoto é bom de bola e não tem preparo físico, por que o clube manda embora tão rápido? É uma pergunta, assim, ô Léo, o Leozinho, né? Chama de Leozinho, com intimidade aí, meu irmão. É assim, ó, não é que você tem que pensar, se você é lateral direito, tem um lateral direito no clube que você for fazer avaliação, né? Eu vou falar do Audax. No Audax você chegou com uma técnica, como tem bola nos pés, que nós jogamos, joga-se Audax, né, o estilo do jogo, nós conseguimos segurar você e preparar.
Mas você, como atleta, você não pode deixar seu preparo físico abaixo da sua técnica. Porque hoje, eu comento, né? Lá na China, né? Na China, eles vê o que primeiro? A velocidade e o preparo físico dos atletas. Depois Sim, esquece a parte técnica. Hoje, no Brasil, as pessoas estão entendendo que a parte técnica não consegue jogar. Se colocar 10 jogadores técnicos para jogar, a intensidade é muito baixa. Então, sim. hoje, Leozinho, você tem que qualificar muito isso. A técnica, 50% técnica e 50% parte física, né? A parte física. Porque Até pela senão, intensidade de jogo hoje, né? pela Se o cara intensidade. não tiver bem fisicamente, ele aguenta correr meio tempo e aí acaba prejudicando a equipe e automaticamente ele vai ficando de lado. Nossa. Pô, olha, vou falar outra coisa, hein? Até o Flavinho lá, que hoje situa lá no Bahia, né? Mandou o Legal. Marcel Fenômeno, hein? Um abraço, mano. Tô de olho em você, hein, Flavinho? É nóis, hein, moleque? Seja bem-vindo aí. Tem uma outra pergunta aqui, Marcel, do deve ser Felipe Brito. Qual que é a grande diferença do trabalho do fisiologista e do preparador físico? Então vamos lá, então, né? Então seria já a primeira pergunta nossa, né? É, Eu é já... uma pergunta que ele mandou é. aqui pelo Instagram. Como que é o nome dele? Desculpa, Fábio. Felipe Brito. É. Ô, Felipe Brito, Felipe, é. vamos ver aqui. Ô, Felipe, o fisiologista, né? Vou falar como eu também já trabalhei como fisiologista, né? Hoje o fisiologista, ele é um cara que saiu da mesa do escritório e foi para o campo, né? Ele se tornou um auxiliar técnico da parte técnica, tática, um auxiliar da parte da preparação física, né? Hoje o fisiologista tem que ter um entendimento, né? Então hoje, quais são as funções, né? E a importância da fisiologia e do fisiologista, né? Hoje a fisiologia dá os dados, né? Então, qualquer tipo de avaliação sai os dados. Então, não adianta você ter os dados de um atleta e você não conseguir avaliar esses dados. Então, hoje o fisiologista vem em cima de fazer as avaliações, ter o entendimento dos dados, colher esses dados, né, passar para a comissão técnica e trabalhar em conjunto com a preparação física, né? Então, hoje o fisiologista faz o quê dentro de um clube, né? Ele tem os dados, por exemplo, quando o jogador chega, né, qual é a recuperação de um dia para o outro do treinamento, qual foi a intensidade do treinamento, ele vai individualmente em cima do atleta perguntar, né? Ele não pergunta em grupo, né? Então, ele tem que pegar a parte do peso antes e depois, cuidar da hidratação, né? Juntamente com a nutricionista. Então, isso tudo é a parte do fisiologista, né? Então, ele tem um controle de dor muscular, aonde ele pergunta se está sentindo dor ou não, e nesse momento sai um relatório, sai uma escala de Borg, que nós temos um controle individual, e com isso nós fazemos um mapeamento individual de atleta. Então, daí que sai, da fisiologia, sai um treinamento individual para cada atleta, por exemplo, sub-20, sub-17, nós temos um controle dele para não ter uma prevenção de lesão. Ele é o cara que zera todas as lesões musculares junto com outros departamentos, né? Hoje é um trabalho em conjunto, né, Marcel? É um trabalho que antigamente, na minha época, eu lembro assim, a gente conseguiam dividir em grupos. Ah, são, sei lá, 15 num grupo e 15 no outro grupo que estão próximos. Hoje você já consegue, com toda a tecnologia, a evolução que tem, você consegue avaliar individualmente cada um para fazer um trabalho para que todos cheguem no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Sim, hoje a tecnologia veio para ajudar todo mundo, né? Então, principalmente na recuperação, né? Sim. Hoje a gente brinca, nós dá eticidade e por trás disso todo mundo pergunta para mim, Marcel, pô, o Flamengo joga numa intensidade sábado e domingo, quarto e sábado, ou quarto e domingo com os mesmos jogadores. Frei, o Jesus só tem o nome de Jesus, mas, mas por trás dele tem um Quem faz o departamento. milagre são os bastidores lá, né? São os bastidores. É a nutrição, é os médicos, é o dentista, é o fisioterapeuta. É esse que Sim. faz o fisiologista, o preparador físico faz um trabalho de recuperação
E tem que dar os parabéns para os profissionais do Flamengo, porque a forma que eles estão trabalhando é sensacional, de recuperação dos atletas. Ontem o Evair na live ele tava falando, né, cara? Ele falou assim, pô, na minha época acabava o jogo, eu tinha que tomar uma injeção, então tomar alguma coisa para eu conseguir me recuperar até o próximo jogo, porque não tinha exatamente esse acompanhamento específico. Ah, esse cara aqui tá um pouco mais descansado, esse aqui tá com um estresse mais elevado, esse aqui tem uma probabilidade de uma lesão, então eu consigo equilibrar. Antigamente não tinha nada disso, né? Hoje você consegue equilibrar e um grande exemplo é aí o Flamengo, né? Os grandes clubes, né, que Clubes. acabam conseguindo equilibrar isso daí. Nós temos um aparelho que chama CK, que ele mede o nível de lactato no seu corpo, né? Então, um exemplo, eu já trabalhei com o professor Jorginho, com o professor Sérgio Soares, eles falavam para mim, não vai me tirar meu jogador. Eu não tiro, só vou prevenir eles. Então, assim, eu Sim, falo que tem muitos aparelhos, muita tecnologia que ajuda, né? Que ajuda. Então, nós temos que... Tem muita pergunta aí. Então, a tecnologia veio para ajudar, e principalmente a ciência, né? Veio sim. nós ajudarmos muito. Ó, É, mandar um abraço pro Lucas Branda aí, que é o nosso diretor lá também do Audax lá, ô, Lucas, tudo executivo. bem? Isso aí. Ó, tem uma pergunta do Salatiel, Marcel. Em uma pré-temporada, fisiologista e preparador físico são responsáveis para entregar pontos prontos os atletas ao treinador? Esse garoto aí, nós já tava conversando pelo WhatsApp já. Ah, é? Boa pergunta, viu, Salatiel? Então, hoje, no momento que nós iniciamos a pré-temporada, nós já sabemos quanto tempo que nós temos, né, de preparação. Sim, Então, o fisiologista já sabe, né, a quantidade de treino, exemplo, de força que vai ter que ter até o início do campeonato. Se nós podemos, um exemplo, trabalho de força, se nós podemos fazer até o início do campeonato, uma semana antes, começar a trabalhar em cima disso, né? Então, o fisiologista e o preparador, o fisiologista se torna o auxiliar da preparação física. Então, sim, o preparador físico tem que entender a fisiologia. Se não entender também a fisiologia, tem um debate ali, um choque. Então, por isso que eu falo que hoje, quando as pessoas me perguntam, eu falo, faça a fisiologia, para você entender o contexto e fazer a prática, né? Não adianta sim, só ter a prática. Então, a ciência sim. ajuda muito. Então, né, nós tendo esse contexto da pré-temporada tudinho, nós conseguimos planejar, fazer todas as sessões de treinamento e nós entregamos pro técnico já do primeiro dia. Nós já trabalhamos em conjunto do primeiro dia Sim, até o fim do campeonato, junto com o técnico. legal. Tem outra pergunta aqui do Vanderlei Gaúcho, também conhecido como Lima. O Lima é o pai do goleiro da seleção brasileira sub-17, o Christian, do Atlético Mineiro. Ele pergunta por que atletas de 15, 16 e 17 anos têm tanta cãibra, já que temos tanta tecnologia. Como que é o apelido dele, o Gaúcho? O Lima, Lima? Ô, Lima, é, muito obrigado pela pergunta aí. Ô, Lima, como que eu falei lá no início, né? A cãibra hoje é muito difícil você ter uma prova do que pode ser, né? Pode ser de um desgaste emocional, pode ser um desgaste energético durante o jogo, né? E principalmente sub-15, sub-16, sub-17, a maioria dos jogos você vê que é bate e volta, é uma intensidade muito alto, né? É muita velocidade, então você não consegue ter uma tecnologia. Nós podemos, para falar o que dá cãibra, nós podemos o quê? Prevenir. Como nós vamos prevenir isso? Aí entra na parte de suplementação, né? Que aí tem que ter uma nutricionista ou nutólogo por trás disso, né? Para ajudar a não ter a câimbra. Então, um exemplo, o sódio, vamos falar no termo que todo mundo entende que é o sal, né? Não é que controla a câimbra, mas pode prevenir, né? Porque, não sei se, é 900 miligramas por cada tempo. Cada jogador tem um gasto do sódio. Então você tem que repor esse sódio, né, para tentar controlar e prevenir. Não é que não vai ter câmbio.
Marcel, graças a Deus, eu faço um trabalho com nutricionista e eu faço esse trabalho de sódio antes dos jogos, né? E até hoje, graças a Deus, eu falo para os jogadores, não põe a mão no joelho, hein? Então eu já falo antes a parte emocional. Então ajuda muito a parte do sódio para prevenir as câimbras. Ah, legal. Tem uma outra pergunta aqui, Marcel. Você pode explicar a parte da formação? A gente fala muito sobre formação, preparação. Como que funciona essa questão da preparação física na base? Do garoto, existe, eu não sei como que funciona no Audax, mas existe um planejamento lá da base 12, 11, 12, 13, sub-15, 17, que o negócio, o caldo começa a engrossar, o negócio começa até o cara chegar no sub-20 e talvez no profissional. Existe um planejamento por conta de estrutura física, estrutura fisiológica de cada atleta, desenvolvimento. Aí um cara está mais maturado, o outro ficou para trás, vai maturar mais para frente. Existe a preparação física, você consegue monitorar e controlar isso dentro da base? Olha, isso tem, né? Eu vou até mostrar uma tabela que eu trabalho em cima dessa, né? Que eu falo que é das capacidades físicas nas categorias de base. Essa pergunta teve uma palestra que eu fui dar e a pessoa me perguntou. Aí eu perguntei para ele, quanta porcentagem de jogadores que passam na seleção de base chegou na seleção principal? Aí o cara me perguntou. São poucos. Então a resposta é essa. Hoje as pessoas estão atrás dos atletas já maturados, já com a maturação 100%. Sim. Mas esquece que o patamar, quando chegar no sub-17, sub-20, vai igualar tudo a maturação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Respeitar o desenvolvimento do atleta, né? Sim. Que aí, para prevenir lesões, LCA e variações, até na parte do quadril, do desequilíbrio do corpo muscular. Então, nós temos que respeitar muito isso, né? Vou até mostrar uma tabelinha aqui, Fábio. Vamos ver se eu consigo. Tá. Deixei até aberto aqui, você me falou. Eu já fui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo deitar aqui. Eu vou citar primeiro. Eu vou citar primeiro as capacidades físicas, né? Que nós trabalhamos como preparador físico, né? Uhum. Então, assim, hoje, na base, ou qualquer momento do profissional também, tem as capacidades que chama a coordenação, a flexibilidade, a lateralidade, a agilidade, a velocidade, reação e ação, o core, né? A propriocepção, a resistência muscular localizada, né? A hipertrofia muscular, né? A capacidade anaeróbica, lática, a resistência na velocidade, resistência aeróbica também, né? A força máxima, aí nós vamos entrar numa discussão na força máxima, a potência, a força explosiva, a velocidade, né? A técnica e o tático, né? Então, calma aí, deixa eu achar aqui. Aqui, estou mostrando, se vocês for ver aqui, ó, a capacidade física, né? Eu vou mostrar para vocês a tabela, aí eu vou descrever um exemplo. No sub-10, um exemplo, a coordenação, quando eu coloco o número 5, porque tem uma importância bem alta, o 4, o 3, o 2 e o 1, eu vou descrevendo desse jeito. Então, eu fiz uma tabela, que eu vou explicar para vocês aqui, que fica até mais fácil, né? Porque, assim, hoje, por exemplo, quando nós falamos do sub-11, quais são as capacidades mais importantes? Então, eu coloco um exemplo, a coordenação, né, a flexibilidade, a lateralidade, a agilidade, a velocidade e a parte técnica e tática, né? Que a criança tem que brincar, né? Sim. Ela tem que desenvolver, ela não tem que... Quando eu falo a parte tática, também não é interessante ensinar um 4-4-2 para o garoto. De 11 anos. De 11 anos, né? Então, acho que é isso que nós temos que compreender como profissional, é ensinar a brincar jogando, né? Então, tirar essa responsabilidade dos garotos e pôr para brincar. Naturalmente, esse garoto vai desenvolver, né? Então, um exemplo, se nós for falar do sub-10,
né, que eu comentei, nós for falar do profissional, por exemplo, eu todo dia, ou no sub-20, eu falo no sub-20 que nós estamos falando da base. No sub-20, a coordenação eu faço toda segunda-feira. Eu faço um trabalho de movimento, né? Então, se o atleta não está movimentado, os meninos brincam comigo. Pô, Marcelo, eu vou virar robô. Eu falei, pô, graças a Deus. Você vai virar o Cristiano Ronaldo, ganhando milhões. Só lembra de mim Robozão. depois. É, robôzão. Pô, então, a coordenação ajuda muito nisso. Então, hoje lá no Adax, nós temos um controle, né? Todos os preparadores físicos têm o... Eu falo que cada um tem a forma de trabalho, mas nós não fugimos da direção do clube. É Sim. que se hoje nós não tivermos força, potência e velocidade nos atletas, nós não conseguimos. Então, num garoto sub-10, sub-11, pode fazer academia? Pode. Pode fazer um trabalho resistido? Pode. Mas tem que ter um controle, tem que ter um preparador físico, tem que ter um profissional responsável por trás disso. Né? Não é pegar um trator. Né? Exatamente. Eu falo muito isso. Tem muitos vídeos. Acho que hoje com a informação, com YouTube, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que eu acho que às vezes precisa ser balanceada, né? Não é simplesmente o garoto, às vezes, tem muitos que perguntam lá no próprio canal, nós temos um canal no YouTube que chama Eu, Jogador de Futebol, que a gente fala sobre peneiras, dicas, e muitos garotos falam assim, então eu tenho 11 anos, eu posso fazer academia, eu posso ir lá puxar ferro, né? Aí o cara pega um programa de alguém que preparou para um cara que é alto rendimento profissional e ele quer aplicar lá com 11 anos. Então eu sempre costumo falar assim, procura um profissional de educação física, procura um profissional, né? Tem cara que vende curso de nutrição, eu fui atleta profissional e eu vou criar um curso de nutrição e vou vender na internet. Tudo se vende, né? Eu assim, mas eu não sou nutricionista. Mas eu tenho minha experiência como atleta. Peraí, mas eu tive a minha experiência com atleta que era baseada em algo que uma nutricionista construiu baseado na minha fisiologia para que eu alcançasse um resultado. Então, tem muita coisa boa e, ao mesmo tempo, acaba tendo muita informação que se a garotada abraçar tudo, você entra pelo cano. Sim, porque assim, é interessante, na década de 1984, 1990, ali onde que teve a Copa do Mundo, os jogadores corriam 5 km. Hoje, o mínimo é 11. Né? Sim. Olha a diferença das capacidades físicas, né? Olha a diferença de estilo de jogo, olha a diferença da intensidade A do jogo. intensidade do jogo, né? Do jogo. Então, hoje nós temos que ter esse controle. Um exemplo, um sub-11, respondendo as perguntas aí do Satariel, que o garoto pergunta, hein? É assim, o sub-11 tem que fazer um trabalho do próprio corpo, né? Mas ensinar a biomecânica dele, quais são os movimentos, né? Faz o garoto Sim. rolar, o garoto saltar, né? Fazer uma flexão de braço, o joelho no chão, né? Então, ensinar a postura corporal desse Sim. garoto, né, para chegar até um patamar de um sub-20, um É, profissional, né? é o que a gente chama da base, né? A base deveria ser isso, né? Deveriam todos os clubes ter essa filosofia e não ter. Acho que talvez no Audax sejam privilegiados por algumas coisas, de não ter talvez só essa pressão assim, você precisa ganhar título, 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 porque eu também estou sendo cobrado o que vem de cima e se eu não der o resultado, vai estourar em mim e vai estourar em você. Talvez no Audax você tenha a tranquilidade para poder formar, para trabalhar a base e está buscando o resultado lá quando chegar no sub-20 para o profissional, né? Por isso que o Audax forma tantos jogadores. Eu falo que eu sempre tive vontade de trabalhar no Audax e hoje, pô, ganhei uma oportunidade assim que eles pensam na formação, né? Os coordenadores, os diretores pensam nisso, né? Então, no momento que o atleta vem até nós, ele pode vir com dificuldade, mas no momento que nós introduzimos o trabalho Audax, né? Como que o Max fala, né? O homem gosta de trabalhar, o professor Max. O homem fala, Marcelo, deixa comigo. Eu só fico no reloginho, professor. Legal. Então, assim, o cuidado de trabalhar, né? Posição por posição, né? Sem estresse, não é todo mundo global, não. Lateral, Sim, zaga, volante, meio. E depois, no final, tem um contexto, né? 11 contra 11, né? legal. Eu acho que isso tem uma pergunta aqui do Leandro Carvalho, o vulgo polaco.
Ele fala, é certo então, como eu venho fazendo já, priorizar não o resultado, mas trabalhar o desenvolvimento individual do atleta. Claro que os que estão em potencial para talvez virar um jogador profissional. O Polaco faz um trabalho, tem uma escola, um projeto de formação no interior do Paraná, é Inácio Martins, né, Polaco? E ele faz um trabalho, e de um trabalho que começou, eu conheço, né, um grande amigo. Um trabalho que começou que era uma escolinha, acabou virando um trabalho de formação, e hoje já tem aí 5 ou 6 atletas em clubes de Série B, de Série A, já começando de dar resultados por exatamente trabalhar isso, trabalhar a base, trabalhar a formação, trabalhar dentro daquilo que é a característica, a necessidade, o desenvolvimento de cada um. Ô, Fábio, as pessoas pensam em ganhar dinheiro, E né? muito rápido, né? O E muito problema é que raro. os caras não querem colocar semente, colocar a terra por cima, regar, saber que vai demorar até a planta que você coloca na terra, ela demora um tempo para ela virar uma árvore, né? É igual os meninos comentam comigo, Marcel, muita água mata, né? Porque eu estou tendo contato com Exatamente. eles da parte da preparação física, né? Por causa dessa Aham. parada. Teve um que até me marcou no Instagram, eu compartilhei, né? Falei, muita água Ah, eu mata, né? vi. Eu tô vendo você compartilhar os treinos dos meninos, É. mas é legal os meninos já terem essa consciência, né? Sim, porque um exemplo, se uma empresa demora para ter um resultado que é de 6 anos para ter uma parte financeira, começar a iniciar, imagina um ser humano que você tem que trabalhar, um exemplo, o prédio eu falo que é construído de baixo para cima, não é de cima para Sim. baixo. Não, e fora o que está para baixo que ninguém vê, que é lá no fundo, a base, a É estrutura que está lá de a baixo, estrutura. né? Isso, então essa base, né, como o nosso amigo tem essa estrutura, pô, tem que dar os parabéns, né? A escolinha é uma formação, né? Eu falo que não existe profissional do sub-20, profissional do sub-15 ou escolinha, não. São profissionais. Quando você trabalha e você gosta, você é profissional. Não existe categoria e nem patamar, né? As Sim. pessoas falam, pô, Marcelo, para mim não existe. Todo mundo é igual, né? Então, parabéns mesmo, hein? Marcel, como que vocês fazem a transição da preparação física para o estilo de jogo do técnico, pensando também na parte física, no O- Audax? Hoje, né, já trabalhei com vários técnicos, né, e hoje Uhum, com o atual que eu estou trabalhando, que deu a oportunidade, que foi o Max Sandro, né, um cara bem experiente, um cara conceituado no futebol, né, então é até fácil, né, falar, né, como que faz o planejamento, como que se trabalha. sim. Do primeiro dia, do primeiro dia, calma aí, o nosso amigo aqui fez uma pergunta aqui, calma aí. Qual deles? Tem um monte aí. Lá no final, lá o Paulo, né, me fez uma pergunta. Ô, Paulo, eu já te respondo já, Paulo. Um grande amigo aí, ó. Já te pergunto, porque o meu mestrado é em cima da periodização, né? Ah, tá. É onde que eu vou envolver a parte técnica aqui do professor. Aham, Então, assim, Fábio, no momento no primeiro dia, como eu falei lá atrás, né? No primeiro dia nós já entramos, né, com o trabalho conjunto com o técnico, né? uhum, Então, nós temos o trabalho de resistência aeróbica. Então, com isso, nós já entramos com bola, né, conjunto com o Max, né, com um trabalho de reduzido, um trabalho mais do volume, né? uhum, Então, ali nós já montamos as sessões. Em conjunto, nós trabalhamos um trabalho de força, né, dentro da academia, né, um trabalho de força individual, cada um com a sua carga. uhum, Então, com isso, nós conseguimos introduzir junto com o professor. Então, hoje, a metodologia do professor ação e reação. Então, nesse dia, nós vamos qualificar a parte da preparação física, adequar o junto com a parte tática e a parte técnica do jogador, respeitando as capacidades físicas que nós estamos trabalhando. Se é no início, vamos dar uma ênfase na parte de condicionamento físico com bola, que é a parte da resistência aeróbica. E com isso, aí nós vamos ver o que? Junto, o calendário, né, do campeonato, que dia que vai sim. iniciar, né? Então, com isso, nós vamos começando a fazer a parceria, a parte tática, técnica, a parte física. São três, é um pilar, né? Sim. Mas nesse pilar vira um só. Então, é por isso que até o Paulo me perguntou,
Uhum. É por causa disso que o meu estudo no meu mestrado é sobre a periodização na hipertrofia muscular, né? Na Sim, hipertrofia muscular. Então, a gente tem que respeitar, por exemplo, não adianta você ficar 3 horas dentro de um campo, não adianta você ficar 2 horas dentro de uma academia. Acho que o menos é o mais, né? Porque sim, o atleta tem que se recuperar. Então, hoje, um exemplo, hoje o ADAX é poste de bola. Então, na sim, parte da minha preparação física, no momento que tem posse de bola, nós temos que ter entendimento que numa perda da bola, nós tem que ter uma reação, né? Reagir rápido. Então, nós fazemos uma preparação física voltado, estou dando um tópico, né? sim, Voltado para isso, né? Saída de bola, tem que ser rápido. Então, um exemplo, o Max gosta muito que os zagueiros abrem bastante. Então, nós temos que trabalhar isso com um trabalho de força explosiva junto com bola. Então, nós temos que ter esse padrão conjunto. Quando ele faz um trabalho reduzido, eu faço um trabalho, uma estação em conjunto com ele, né? Na verdade, todo trabalho é desenhar, é pensado em conjunto para chegar naquele objetivo que é o objetivo final de conseguir uma vitória, de formar. Mas a montagem do trabalho é um conjunto seu, da parte física, com o treinador, com tudo aquilo que envolve a equipe, né? E isso é um conjunto, né? Então, não adianta só fazer uma preparação física, fez a preparação física, vai lá. Tem um Sim, desgaste, né? Tem um sim. desgaste. Então você tem que ter o controle dos dois, né? Quando você consegue juntar isso, é onde você vai conseguir ter os resultados dentro daquilo que é o teu propósito, né? Então, aí dentro disso nós temos uma que nós chamamos de periodização, Fábio. Sim, Nessa periodização a gente monta um plano de trabalho. Então nós temos o macro, que é o ano, né? Se o clube sim, hoje tem igual uns times grandes, tem a Copa do Brasil, Brasileiro, tudo, então eles montam um planejamento anual, já ter a direção, né? sim, Hoje o Audax trabalha com o Campeonato Paulista de base. Então hoje eu tenho um campeonato de 7 meses, 8 meses, né? Então eu sim, faço um macro, né? Dentro desse macro eu introduzo os meses, né? Que é o MESO. Nesses sim, meses eu sei qual a ênfase que eu vou trabalhar, quais são as capacidades que eu vou trabalhar. E nas sim, sessões, aí o micro é o semanal, né? Que nós montamos o micro. E no micro tem a sessão de treinamento, é onde que nós fazemos. Um exemplo, hoje eu aplico 3 vezes na semana o trabalho de força, segunda, sim. quarta e sexta. Durante essas sessões, eu já tenho um trabalho feito com o Max, quais são os trabalhos com bola que nós vamos estar fazendo. Então, aí, se Que nós for já entra a conversar, parte técnica e aí depois já parte inclui tática, baseado na parte tática. isso. Então, É, o trabalho é bem planejado, com periodização, para prevenir bastante isso, né, dos atletas. legal. Isso é importante que às vezes quem está de fora e não sabe como funcionar, mas porque nesse período aconteceu isso ou aconteceu aquilo, na verdade, você tem um ciclo anual que você vai dividindo por partes até chegar no dia a dia. E aí, daqui a pouco, você cai para o individual de atleta por atleta, que no final engloba tudo, né? Sim. Então, você falando de englobar tudo aqui, assim, um exemplo. Entrou um amigo aqui agora que chama Bebeto, o Uhum. Seba, um dos Sim, grandes técnicos do futsal aí, brasileiro aí. legal. Um dos das revelações dele foi o Lucas, né? De São Paulo, tudo. Sim, Então, um sim. cara que... Vou mandar um abraço aqui pro Felipe, zagueiro do Ituano, né? Opa, bem-vindo, Então, Felipe. Então, Fábio, isso tudo, né? Quando você monta a periodização, você não senta só eu, preparador físico ou fisiologista. Senta todos os departamentos fulcrais que Sim, envolve, né? Então, é uma logística, né? Não adianta só o preparador físico. Hoje não é só o preparador físico que prepara o jogador. sim. Então, a gente tem essa paciência e esse respeito em todos, né? Cada profissional precisa ser, um acaba completando o outro para formar uma equipe que junto vai desenvolver um trabalho, né? Sim, então, Precisa, né, em alguns períodos aí era assim, não, eu sou o comandante e o que eu falar é regra, é lei e ninguém faz mais nada, sou eu que mando.
Hoje acho que mudou já muito esse entendimento, essa filosofia. Talvez alguns ainda não entenderam, mas eu acho que a grande maioria já entende que é o trabalho de um acaba completando o outro para que a equipe tenha o resultado, né? Hoje nós não podemos deixar o ego à frente, né? Nós não Exatamente. podemos. Então, eu posso até explicar como que funciona então, ou como que é o departamento, a importância. Sim, Então, pode, claro. A importância assim, do conjunto de todos os profissionais que estão ligados aí no né, departamento de futebol. hoje até eu vou mandar um abraço pro Marcelo, né, o dentista, o Breno, o físio, né, a Aline, que é a nutricionista, né, a Bruna, que Legal. trabalha a parte mental, né, que tá aí conosco. Assim, hoje no Audax, né, no momento que eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei para eles, né, foi até para o Lucas e para o Franz, eu só trabalho em conjunto ao departamento. Não existe um preparador físico, um departamento, existe um departamento por trás de tudo Sim, isso, né? Os doutores, os médicos também do Audax, né? Então hoje, Fábio, é interessante. O jogador chega lá no Audax, né? Tem a parte técnica, né? Para o técnico ver se realmente acha interessante, né? De vir para o elenco do uhum, sub-20, sub-17, sub-15, né? Mas a parte física, né? O desenvolvimento, né? Do atleta funciona como? Hoje vai para nutricionista, faz as dobras cutâneas, faz toda a parte de datação lá, né? A parte corporal, vê a porcentagem, né? Hoje, né, eu tenho alguns atletas aí escutando, né? Lembro que pós isso, né, eu falei que é 10 a porcentagem de gordura, né? Hoje nós trabalhamos em cima disso. sim. Não existe 11, 12, 13, 14, não. É 10. Não, e também tem que respeitar o mínimo, né? Tem jogadores que têm 4%, 5%. Então, esses atletas têm que ter um acompanhamento, Aham. porque se tem um desgaste energético e não consegue pegar mais da gordura corporal, começa a pegar da musculatura, aí é onde começa a ter as Tem lesões um musculares problema. também. Tem os problemas inversos, né? Então, nutrição, passou, fez as avaliações, vem até mim, eu vejo as dobras cutâneas, aí o negócio começa a ficar mais sério. Porque aí eu vou direcionar quem precisa trabalhar X ou não, né? Vai pro dentista, né? Eu falo, junto com o Marcelo, junto com os departamentos, nós fizemos um artigo bem interessante, né? Junto com o Marcelo, né, o dentista, e o Breno, Uhum. né? Bom profissionais que, pô, me dá uma estrutura boa. Sem eles, a preparação física não ia estar como que está hoje na Audax. Hoje o atleta chega, tem um problema dentário, né? Nós teve um probleminha na copinha de 3 atletas, né? Que a gente falou sobre a parte dentária, tal, que poderia ter lesões musculares. Uhum. Bingo, né? Aconteceu a lesão. Mas porque cada dente, né? Tem um direcionamento para a parte muscular e para a parte articular, né? Então isso, a parte da inflamação da parte do dente já entra na parte sanguínea. Com isso, Sim. vai atacar a parte muscular e tem a parte fisiológica aqui. Resumindo, vai ter as lesões, né? Então, a parte do queixo está um pouquinho mais à frente, vai dar muito desequilíbrio muscular. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, junto com o Marcelo, junto com o Físio, que aí nós fizemos todos um trabalho de teste de fisioterapia para ver onde está o desequilíbrio, né? Na posterior, na Sim. anterior, né? Se na foto, nos exemplo, o jogador que tem um desequilíbrio da mandíbula, Fábio, é interessante, o jogador está aqui, ó, e o corpo está reto. É jogador que é 100% de lesão, aí tem que ter um cuidado. Então, isso Tem que tudo ter um trabalho. tem que ter um trabalho. Então, no departamento hoje, no Audax, tem os médicos que fazem as avaliações, né? Se tem algum problema da parte de joelho, quadril, tornozelo. E a parte da Bruna hoje, né? Que é uma parte mental que ajuda muito, Legal. né? Então, tem hora que o jogador tá com problema X, nós já sarou tudo. Nós zeramos esse jogador. Mas esse jogador tá tendo uma lesão. Calma aí. Então, tem Então algo por faltou trás. alguma coisa. Então é onde que entra a parte emocional, a parte mental que, pô, dá uma qualidade de vida não só para um jogador, né, para o ser humano, né? Que aí eu falo, né? Hoje eu tenho 12 anos de terapia, né? Então hoje o ser humano sem a terapia não.
Não é louco, né? Eu falo, né? É, é, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Já É, diziam. E acho que é importante, é legal saber que o Audax oferece, tem toda essa estrutura formada, oferece isso para a formação dos seus atletas, para os profissionais que estão trabalhando lá, você e todo o staff, todo mundo que está, tem esse respaldo do clube de poder desenvolver, de poder pesquisar, de poder analisar, de poder tentar fazer com que aqueles atletas que estejam lá, que eles possam se formar atletas profissionais, possam chegar lá no time profissional, no time de cima, né? sim. E É, o Audax hoje e, é uma das bases que forma muitos atletas, né? O Audax forma atletas para todos os clubes do Brasil, né? nossa, tem o Bruno Guimarães, né? Que é um dos que destacou hoje aí, né? Mas tem muitos, né? Uhum. Tem Sim, muitos jogadores. Então, hoje eu tenho uma honra. Eu agradeço muito, né? Pela oportunidade, porque o Audax dá essa estrutura para os profissionais, legal. né? Então, até agradecer o departamento todo aí pelo trabalho em conjunto, né? Não, legal. Parabéns aí para vocês. O nosso tempo está quase acabando, Marcelo. Nós temos, eu acho que mais 1 minuto e meio, 2 minutos de resenha só, cara. Brigadão aí pela tua participação, pelo teu tempo, pela resenha, pelo conhecimento aí que você compartilhou com a gente. A gente pode marcar outras vezes, se tiver disponibilidade. A gente tinha até conversado com você, acho que há 3 anos atrás. Falei, Marcel, a gente vai falar com molecada, vamos montar um site, algum negócio, vamos colocar informação lá. Eu falei, putz, vamos sim, cara. Eu acho que compartilhar conhecimento, informação, aquilo que a gente teve o privilégio Sim. de receber no meio desse meio do futebol, do meio do esporte, eu acho que é muito legal, né, cara? Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo que vocês fazem, que possam ter muito sucesso, possam revelar muitos jogadores, possam cada dia mais seguir nesse caminho que eu acho que é um norte muito legal, cara. Parabéns mesmo a todos. Ah, eu agradeço pela oportunidade, né? Nós tínhamos comentado realmente há 3 anos atrás, né? Nós podemos tem até uma pergunta aqui, ó, sobre o jogador que joga em várzea, né? Se tem capacidade de ser contratado ou não, quais são as preparações Sim, físicas. Nós podemos, né, fazer uma outra live aí só voltado isso. para esses Nós vamos garotos. marcar de novo com o professor Marcel uma nova data e aí a gente volta. Tá todo mundo fechado em casa. Então a gente aproveita para desestressar um pouco, tirar um pouco do conhecimento, aliviar a carga. E a gente, com certeza, a gente marca aí uma próxima aí, a gente bate um papo. Foi muito legal, cara. Muito obrigado aí pelo compartilhar aí de tanto conhecimento, que eu sei que você é fera. Ah, nós somos fera, né? Todos nós, né? Eu agradeço muito, né, pelo carinho e pelo respeito, viu, Fábio? Não, legal. Foi muito bom comer aquelas perninhas de cachorro. Estão comendo lá, tô pensando que tô comendo pato. O cara falou assim, não, é costela de cachorro. Ih, já era, já tinha Então, eu comido vou contar tudo. uma história rápida. O meu Não, vai tradutor. cair. Vai É. cair? Não, Meu vai que vai. tradutor. O meu tradutor falou, mas só pega essa sopa. Quando eu fui pegar a sopa, tinha uma rã completa, assim, ó. Eu fui pro meu tradutor, muito obrigado pela sua ajuda. Só vou comer mato. Histórias da China. Putz, não sei nem como que eu cheguei naquele lugar lá, rapaz. Foi o único lugar Meu, no mundo que eu não consegui alugar carro. Mas faz parte. Mas na próxima live a gente conta muitas histórias. Marcel, Deus abençoe.